Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 15 ao 21, nos dirá assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor Jesus, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa neste momento. Senhor, venho diante da tua presença, Senhor, pedir que o Senhor nos revele as Escrituras. Revele a palavra, Pai, nos revele a razão deste chamamento, Pai. Que neste momento, Pai, eu seja como uma pulga no deserto, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que as tuas palavras entrem no meu coração, subam para a mente, formem um sentido e saiam pela boca como rajadas de fogo. Espírito Santo, venha me usar poderosamente. Revela-me a tua palavra e a razão do teu chamamento, em nome de Jesus. Amados e queridos ouvintes, irmãos, irmãs e ouvintes desta pregação. No versículo 15, Paulo fala que ele morreu por todos. E aqui já temos uma revelação da graça de Cristo. Cristo não morreu por alguns. Cristo não morreu por uma raça privilegiada. Ele morreu por todos, inclusive os que pregaram numa cruz. Quando Jesus estava sendo crucificado, em Lucas 23, ele clama ali pedindo ao Pai pelas pessoas que o blasfemavam dele. No versículo 34 dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus morreu por todos. Ele deu a sua vida em resgate de toda a humanidade. Jesus nos comprou. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos livrou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo levou todas as maldições da humanidade em seu corpo. E talvez hoje você me pergunte, mas como ele levou se hoje estamos passando por uma epidemia? Se estamos passando por um colapso econômico, se estamos passando por tantas coisas. Pois é, Cristo já venceu todo o mal. Ele venceu na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Todo o mal e toda a enfermidade. Hoje o mundo tem medo do coronavírus. O mundo tem medo dessa praga que assola. Mas Deus há 2000 anos atrás, Jesus há 2000 anos atrás, quando ele bradou, há 1900 e poucos anos atrás, quase 2000, ele bradou na cruz, em João 19:30, está consumado. Ele consumou a minha e a sua vitória. E o que Jesus veio fazer na terra? Ele explica em Lucas capítulo 4, versículo de número 16 ao 21. E chegando a, onde fora criado, entrou num dia de sábado
segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e todos os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O ministério de Jesus, ele se cumpriu na terra com a evangelização do mundo. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos 16, 15 a 26. 15 e 16. Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São Mateus 28, 19 a 20. Jesus nos deu uma comissão de evangelizar. Ele disse aos seus apóstolos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Jesus nos revestiu de poder, para que se cumpra a palavra de João 14, 12, que aquele que crê nele fará as obras que ele faz, e fará ainda maiores do que essas. Você fará obras ainda maiores do que Jesus fez. É promessa dele. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo foi o apóstolo que mais escreveu livros no Novo Testamento. Ele escreveu 14 cartas. Paulo superou em tudo aos demais apóstolos. Os apóstolos sabiam o evangelho do reino, mas Paulo veio com a revelação maior, com o evangelho da graça de Deus, com o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, o evangelho da paz. Deus usou Paulo em milagres extraordinários. Aleluias. E Ele quer usar a você também. Não é porque era Paulo que as pessoas costumam dizer: Ah, mas se era Paulo, é Paulo, Paulo é Paulo. Mas Deus quer usar você neste tempo. Como eu disse, Ele fala em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 5, 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Parece difícil, parece impossível imitar a Deus. Jesus diz em Mateus 5,48: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. Se Jesus nos disse isso, é porque Ele sabia que nós poderíamos alcançar essa perfeição, que nós poderíamos fazer obras maiores do que Ele fez, porque Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13. Tendo, pois, ouvido a palavra da verdade, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Quero ler com você que escutará esta gravação, Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida,
para louvor de sua glória. Quando você ouve o Evangelho e você se converte, o Evangelho da vossa salvação, e salvação no seu original significa cura, significa libertação, significa prosperidade, significa todas as bênçãos que Deus tem para dar para nós. E tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é uma garantia. Deus vai requerer de volta. O Espírito Santo nunca te abandonará, nunca te deixará. Somos nós que deixamos o Espírito de Deus. Somos nós que abandonamos o Espírito de Deus quando queremos agir na nossa justiça própria. Queremos agir no nosso legalismo e impedimos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele morreu por todos, para os que o que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz em Gálatas 2:20 que ele já estava crucificado com Cristo.